Revisão da vida toda, mais um absurdo no STF e em relação ao ministro Fernando Haddad. Parece que no Brasil, e eu amo esse país, vou defender até o fim, só que no Brasil parece que é um absurdo atrás do outro contra os aposentados. Então tenho 3 informações essenciais e eu já vou direto sem perder tempo. A primeira, pessoal, é que eu preciso trazer uma decisão do STJ. É isso mesmo, o STJ decidiu que contrato de serviços advocatícios não pode estipular penalidade para rompimento unilateral. Ou seja, se você quiser trocar de advogado, você não precisa pagar multa para o seu advogado. Sabe por quê? Porque ele vai receber os honorários em relação à porcentagem dos atrasados que vocês combinaram de forma proporcional. Vamos supor, você tinha um advogado que não te responde, você não gosta mais dele, você não confia mais nele, mas você também não quer prejudicar ele, apesar de estar sendo prejudicado. Então você vai lá, agora troca de advogado na revisão da vida toda. O novo advogado vai receber os honorários sobre os atrasados de forma proporcional e vai dividir esses honorários com o advogado anterior. Essa foi a decisão aqui do STJ. Não é possível estipular penalidade para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato. Ou seja, renúncia é quando o advogado renuncia aos poderes que lhe foram concedidos, né? O advogado abre mão, fala, eu não quero mais atuar na sua causa. Então, assim como o advogado não precisa pagar uma multa para você, né, quando for revogar os poderes também não precisa pagar multa. Mas o STJ fez essa ressalva, né? Respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. Ou seja, você contrata lá um advogado, está vendo, o professor Nakamura, outros advogados que estão na linha de frente, a hora que a revisão da vida toda sair, esse novo advogado, ele não vai receber os atrasados sozinho, ele vai ter que repartir esses honorários com o advogado anterior, tá? Por isso que você pode trocar de advogado sem medo de ser feliz, sem medo de prejudicar esse advogado anterior, sem medo de retaliação, sem medo de precisar pagar uma multa, tá? Essa foi a decisão do STJ. Não estou falando para você me contratar, eu quero que você tenha o advogado que você quiser, tá? Se o seu advogado atual é bom, show de bola, que bom. Entre em contato com a gente para uma análise de outras revisões, tá? Você pode entrar com outras revisões também. Agora, se você está insatisfeito com o seu advogado, você pode procurar outro. Se for a gente, vai ser um prazer, né? Se você quiser o professor Nakamura, que está na linha de frente, está atuando diretamente, STJ, STF, com o ministro da Previdência, presidente do INSS, presidente da Câmara dos Deputados, vai ser uma honra te atender. Mas é o que eu falo, eu não fico empurrando venda, tá? Então, procura sempre o advogado de sua confiança, lembrando que pra gente, né, como a gente já tá em São Paulo, tá em Brasília, você não precisa ficar pagando passagem de avião. Vai que você precisa, seu advogado precisa ir para Brasília, né? Como é que vai ficar? Pra gente, você não precisa ficar pagando passagem de avião. Contratou uma vez, você não gasta mais nada, tá certo, pessoal? Então, beleza. Essa decisão do STJ eu quis deixar claro, porque muita gente entrou em contato, em dúvida, né? Agora, isso aqui não tem jeito, pessoal. Isso aqui não tem jeito. Flávio Dino, ministro do STF, libera pagamentos suspensos das emendas parlamentares desde agosto e diz que seguirá monitorando o tema. Repasses devem obedecer a regras de transparência e rastreabilidade. Na decisão, o ministro afirmou que jamais houve tamanho desarranjo com tanto dinheiro público em poucos anos. Ou seja, ministro Flávio Dino, Vossa Excelência, que está preocupado com o dinheiro público, assim como todos nós estamos, então tenha esse olhar a favor da revisão da vida toda, que foi um dinheiro que já foi retirado do bolso do aposentado, já foi recolhida a contribuição, que por sinal é obrigatória. O aposentado não teve nem escolha de contribuir ou não contribuir. Ele trabalhou, contribuiu. Tudo bem, o aposentado, parabéns, você cumpriu a sua parte. Agora chega a vez do INSS cumprir a parte dele, ele não quer incluir esse valor, esse salário de contribuição no valor do benefício do aposentado, sendo que nós temos o acórdão do tema 1102 de forma favorável aos aposentados. Então, Flávio Dino, no mínimo, Flávio Dino, seja favorável na modulação de efeitos. Ou então,
muito ajuda quem não atrapalha. Com todo respeito, eu estou falando de votos, de atitudes e de posturas aqui. Não estou falando da pessoa do ministro Flávio Dino. Ai, mas ele casou no final de semana com a camiseta do Botafogo e não sei... Pessoal, isso aí eu deixo para outros sites. Quer falar de fofoca, quer falar de não sei o quê. Pessoal, acho que a vida privada de cada um a gente tem que respeitar, tá? Eu não tô falando nada de casamento, de nada de... Eu quero saber de revisão da vida toda, Flávio Dino. Eu quero saber, Cristiano Zanin, do direito do aposentado. Cristiano Zanin puxou a Constituição lá no meio do julgamento da revisão da vida toda. Ficou procurando um artigo para poder falar alguma coisa. O único artigo da Constituição Federal que o Cristiano Zanin encontrou para poder falar alguma coisa, para poder participar do julgamento, foi o artigo 201, que fala do equilíbrio atuarial, do equilíbrio financeiro. E aí eu te pergunto, Cristiano Zanin, cadê o equilíbrio financeiro do dinheiro que sai do bolso do aposentado para as contribuições anteriores a 94 e não retorna para o bolso do aposentado? Cadê o equilíbrio financeiro? Equilíbrio financeiro não é só o que o Haddad vem fazendo aí, né, com arrecadação recorde, mas também gastando muito mal, gastando de forma desenfreada, gastando de forma equivocada. Ministro Haddad, o senhor tem que gastar o dinheiro com o povo e não com regalias dos políticos. Então, o Flávio Dino acaba liberando dinheiro das emendas parlamentares. As emendas parlamentares são uma reserva dentro do orçamento usada conforme indicação de deputados e senadores. É esse o dinheiro enviado pelos parlamentares às suas bases eleitorais. Emenda parlamentar por si só não é algo ruim. Nossa, emenda parlamentar. Não, porque às vezes o deputado que está lutando lá pelo estado dele, ele conseguiu dinheiro para uma escola, ele conseguiu dinheiro para construir uma ponte, conseguiu dinheiro para asfaltar uma cidade, conseguiu dinheiro para um hospital. Tudo bem, beleza, isso não é o problema, isso não é o problema. Mesmo que ele use depois isso nas próximas eleições, né? Eu que consegui o dinheiro para esse hospital aqui. Até aí, pessoal, faz parte do jogo político. Não é esse o problema. O problema, vocês lembram um tempo atrás, e o brasileiro às vezes tem memória curta, mas a gente está aqui para relembrar. As emendas PIX, as emendas parlamentares que saíam sem destino final, sem um objetivo já pré-definido. Porque quando você separa lá, sei lá, 6 milhões para construir um hospital, para reformar um hospital, ok, beleza, tem uma destinação. Só que as emendas parlamentares PIX, as emendas PIX, você destinava 2 milhões, 6 milhões, sem precisar explicar para que você ia usar o dinheiro. Por isso que bloquearam as emendas. E agora o Flávio Dino voltou atrás e liberou. É o presente de Natal dos políticos. Tá liberada as emendas, pode gastar do jeito que quiser. Oh, coisa boa. Diz o Flávio Dino, olha, é precoce afirmar, e nem se constitui objeto específico dessas ações, que houve ou há crimes em razão da esdrúxula situação constatada. Ele falou que ainda, né, é precoce a gente falar em crimes. Mas é de clareza solar que jamais houve tamanho desarranjo institucional com tanto dinheiro público em tão poucos anos. Com efeito, somadas as emendas parlamentares entre 2019 e 2024, chegamos ao montante pago de 186 bilhões de reais, ou seja, para pagar a revisão da vida toda, não tem 5 bilhões em 10 anos, né? Um dinheiro que já foi contribuído, um dinheiro que já foi decidido pelo STF, que é a causa ganha dos aposentados, aí não tem 5 bilhões em 10 anos. Mas para os parlamentares, para os deputados, para os senadores, aí tem 186 bilhões de reais. Que bacana, hein, meus amigos? Aí ele fala que ele enviou a decisão para os outros ministros do STF, determinou que a CGU, Controladoria Geral da União, siga monitorando também esses dinheiros, né, pessoal, esses pagamentos, certo? Aí o presidente, né, tentou aprovar uma lei lá para dar maior transparência, mas as emendas PIX continuaram
acontecendo, meus amigos. Aí fica difícil. É igual eu falei, as emendas para um hospital, para alguma coisa, não tem problema. Tem que verificar se não está tendo desvio ou corrupção ou supervalorização, né? Às vezes a obra você gastaria 2 milhões, aí você fala que gastou 5 milhões, mas daí gasta 2 milhões, sobra 3 milhões. Então tem que verificar esse dinheiro, mas também essas emendas PIX, sem um objetivo pré-definido. Quem que transfere 3 milhões assim do nada e não explica por que vai usar esse dinheiro? Flávio Dino liberou esse pagamento. Ele fala, Flávio Dino disse que está de olho, falou para monitorarem os pagamentos, mas mesmo assim, liberou, né? Liberou, Flávio Dino. Abriu mão, né? Não aguentou a pressão, Flávio Dino. O que aconteceu, será? Quero saber o seu comentário aí nos comentários, senhores aposentados e aposentadas. E a outra questão aqui. Grandes bancos se unem em defesa de Fernando Haddad para evitar enfraquecimento do ministro. Aí é fácil, né? Os grandes bancos que cobram juros abusivos dos aposentados, agora, para não diminuírem os seus lucros, se uniram em defesa do Fernando Haddad. Opa! O Fernando Haddad, o mesmo que está obtendo arrecadações recordes todos os meses, tá? Já trouxe para vocês, se precisar eu trago de novo. Janeiro foi recorde nos últimos 20 anos, fevereiro, março nos últimos 30 anos, abril, maio, cada mês desse ano foi o melhor mês dos últimos 20 ou 30 anos. Pessoal, melhor, digo, as maiores arrecadações. Aí você quer me falar que não tem dinheiro para revisão da vida toda? O Haddad pedindo, segundo Medeiros, segundo o Diário da Folha de São Paulo, pedindo para o Tarcísio ligar para os ministros do STF para interferirem na revisão da vida toda. O Haddad, arruma a casa aí, cara. Arruma a casa aí. Não coloca a culpa dessa bagunça no aposentado, não. Arruma a casa, Haddad. É simples, arruma a casa. Tem dinheiro. Arrecadação recorde. E aí, os maiores bancos do Brasil disseram que não interessa um Haddad enfraquecido, porque ele é o melhor nome dentro do PT para o cargo e consegue, a duras penas, tirar o possível dentro do governo para ajustar as contas públicas. Os banqueiros ressaltaram a fala humilde do ministro no almoço da Federação Brasileira dos Bancos, ou seja, almoçou Haddad e a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, e ele reconheceu que se o pacote de gastos não for suficiente, novos cortes serão feitos para atingir as metas fiscais. Aí, meus amigos, eu quero saber, o Haddad querendo cortar dinheiro do aposentado, mas fazendo reuniões com os grandes bancos. Ué, peraí então. Não, tá errado. Você vai tirar dinheiro dos mais pobres? Quer cortar o BPC? Sobre BPC eu vou fazer uma live exclusiva pra gente não misturar os temas, tá? Esse vídeo eu tô falando de revisão da vida toda, mas eu vou falar também sobre os cortes nos BPCs, como que vai ficar a partir de agora. Eu quero saber a sua opinião. Qual a sua opinião? Flávio Dino liberando as emendas parlamentares e o Fernando Haddad fazendo reuniões com os banqueiros, pedindo apoio e querendo cortar na carne a revisão da vida toda, querendo cortar dos aposentados um pagamento que já foi definido pelo STF. Eu quero saber a sua opinião aqui e eu vou trazendo mais informações nos próximos vídeos. Se você quiser um parecer jurídico, quiser trocar de advogado, procura sempre um advogado de sua confiança. Se você quiser, estaremos aqui, o WhatsApp no link do comentário fixado, vai ser um prazer poder te atender. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.